Só pra Qual gente valor fazer... vocês acham que pode chegar Link no próximo bull? Sendo conservador. Eu acho que o que vai restringir a valorização de Link vai ser o quanto de inflação nós teremos no projeto. A gente pode ter a pressão inflacionária do time, eu acho que não dá pra fechar o olho pra isso. Aquela, cara, você checa se tem pedra onde você tá mergulhando. Então eu acho que no caso de Link você também tem que trabalhar um pouco isso. Eu acho que assim, não, eu concordo contigo, não é pra dar all-in num negócio desse, mas, cara, é também muito difícil você se dar o luxo de ficar sem posição, né, numa assimetria dessa, né, numa oportunidade como essa. Cara, Link pra mim é um case muito interessante pro próximo ciclo, por quê? Porque eu acho que ele tá posicionado numa narrativa muito forte. Na verdade, os três cases que a gente tá tratando aqui estão posicionados na mesma narrativa, que é o Real World Assets. Então, fazendo um parêntese para quem não sabe, quem quer o de paraquedas em relação a essa temática. O que é Real World Assets? Real World Assets nada mais é do que a ideia de tokenizar ativos que estão fora do mundo real para o mundo real. É uma temática muito forte. A tendência é que a gente veja esse mercado como um todo crescer mais de 44% ao ano, de acordo com alguns estudos que eu estava fazendo ali até 2030. A maior parte das instituições financeiras do mundo está interessada nesse mercado. De modo geral, assim, o que eu posso falar? Cara, basicamente é um dos mercados, é um dos três setores que eu mais aposto. Se eu fosse apostar, seria L2, Real World Assets e Liquid Staking. E por que a Link ela faz um papel muito central dentro de tudo isso? Porque para a gente viabilizar Real World Assets, a gente vai ter duas coisas que vão ser necessárias. Primeiro, a integração com ativos do mundo real, natural, faz sentido, é um processo comum, né, se a gente parar para pensar, porque a gente não vai estar olhando, né, necessariamente para os ativos externos ao mercado, mas sim para os ativos internos ao mercado, então a gente tem que trabalhar esse ponto. E a segunda grande questão, na minha visão, além do mundo real, a comunicação inter-blockchains. Por quê? Porque a gente vive num contexto de mundo blockchain, multi-blockchain, um mundo multi-chain, e por consequência, a gente também vai ter o mundo real entrando nessa brincadeira. E o mundo real também entenda-se CDBC, Central Bank Digital Currencies. Então, eu não acharia nem um pouco estranho a gente começar a trabalhar essa visualização. E até explicando a tese de Real World Assets, que eu acho que é uma coisa muito pouco explicada para a maioria das pessoas. Deixa eu compartilhar uma apresentação antes de eu entrar especificamente em Link, tá? No projeto Boa. em si. Mas vamos expandir um pouco a visão, que eu acho que falta um pouco esse entendimento para todo mundo. Por que todo mundo tá hypando o Real World Assets? Eu acho que falta esse entendimento. Isso daqui é a tendência do mundo, tá? Em termos de acessibilidade de investimento. A gente começou com fundos, com estruturas de fundos, com a ideia de construir os primeiros índices. A gente viu uma expansão entre os anos 90, na verdade entre os anos 70 e 80. Nos anos 90/anos 2000, a gente começou a febre dos ETFs. Hoje, a maioria dos ativos está em ETFs, são estruturas com baixa taxa, com uma estrutura clara, uma estrutura simples. E, por fim, agora a gente está migrando para a estrutura de tokenização. Qual que é a grande vantagem da tokenização? Operações 24/7, 365 dias de semana, e, principalmente, programabilidade de capital, ou seja, você consegue programar tudo que está acontecendo, então isso reduz significativamente o custo da estrutura. Cara, eu já conversei com o CEO dos mais variados tipos de banco, diretores de departamento de tecnologia dos mais variados tipos de banco, aqui no Brasil e no exterior. Todo mundo bate na mesma tecla. A automatização de processos é uma coisa que interessa a todos eles. Então, Real World Assets é uma realidade, é algo que eles já estão trabalhando. Os maiores bancos do mundo já têm blockchains privadas rodando isso. E qual que é o tamanho desse mercado que a gente está falando? Como eu comentei, é um mercado de 4 a 10 trilhões de dólares, no melhor cenário, até 2030. Então a gente está falando que o mercado aqui vai crescer em média de 61% a 87%. Posto tudo isso, explicado esse setor, reforço aqui, até quem quiser ter mais dados sobre isso, eu estou extraindo tudo isso do relatório de tokenização da 21 Shares. É o melhor relatório que eu li sobre o tema atualmente no mercado, foi o relatório que eu mais pesquisei, que eu mais estudei através disso. Qual que é o papel da Link? A Link ela faz essa estrutura de compensação e transferência de informação para os mundos de blockchains privadas, com blockchains públicas e também para ter base com os ativos reais. Então, a Link vai ser o ponto de infraestrutura central de todos esses processos. E, por consequência, isso tem um altíssimo valor agregado, porque muita gente quer entrar e fazer isso. Isso gera muita eficiência de taxa, muita eficiência de estrutura. Então, a capacidade da Link de repasse para esse processo se torna muito alta.
E aí entra a minha tese específica em Link. Qual que é a minha leitura hoje para Link? Link hoje tem um grande risco que se chama um supply circulante baixo. Ela pode sofrer com um processo inflacionário, assim como ela sofreu no último bull, e isso reduziu seus ganhos. Mas, primeiro, o time tem menos poder de fogo nisso. Segundo, o time está revisando a economia da Link nos últimos 3 anos e reduziu significativamente essa pressão vendedora, justamente por ver que aquilo ali não está se tornando viável. E terceiro, eu acho que a Link está muito próximo, e se eu fosse apostar que isso vai acontecer, aconteceria em 24, de trazer um novo modelo econômico com captura desse valor que ela está lançando nesses novos produtos. E que produtos que atendem esse mercado? CCIP, que é a comunicação interblockchains, e DataStream, que é a comunicação para questão de perpétuos futuros de preços recorrentes. Então, para mim, esse é o posicionamento da Link. E qual que é a minha tese em Link? A minha tese em Link é que ela vai pivotar, né, vai mudar a sua estrutura de tokenomics, vai começar a distribuir tokens links através da estrutura de staking, vai estabilizar seu custo através de produtos de alto valor em meio ao crescimento de real-world assets. Então, por isso que eu estou apostando em Link, por isso o Link é uma das minhas posições para o próximo ciclo, por isso que eu acredito no protocolo. E também ela não tem concorrente, sendo muito sincero. Ela pode até ter o Pi, ter outros concorrentes, mas eles são muito pequenos, eles não têm um acesso institucional que a Link tem. Essa é a minha leitura. Não sei se você tem uma leitura diferente, como é que é a sua visão aí, Casta? Não, essa é uma boa leitura, cara. Eu acho que, principalmente, a questão de nós temos que ter bons protocolos, ok? Protocolos que tenham um encaixe bom com o mercado, né? Que tenham um market fit, mas que minimamente, se ainda não tem um bom tokenomics, que pelo menos tenha um caminho para melhorar o seu tokenomics, que acho que é mais ou menos o caso de Link, né? A gente vai ver tokenomics melhores, a gente vai ver, de repente, distribuições de tokens um pouco mais favoráveis que o do Token Link, que está muito na mão do time. Mas o que a gente está vendo é que, pelo menos, eles estão encaminhando esse quadro para um cenário de melhora gradativo, especialmente enquanto eles evoluem o programa de staking. A gente viu há pouco tempo, eles lançaram no Twitter, né, o V02 do staking, vão ampliar... Sim, tá começando a rodar agora, né? Tá dia agora. 28. Dia 28, se eu não me engano, começa. Assim, é limitado, porque eles abrem assim, não é qualquer um que pode, não é qualquer um, não, assim, não é qualquer quantidade em staking. Quando eles abriram o primeiro lote, cara, foi assim, lotou na hora, né? Encheu rapidinho. Acho que vai ser a mesma coisa com o segundo. Tem muita demanda. Tem muita demanda. E eles estão sendo bem tímidos, vão de pouco em pouco, mas, cara, eles estão entregando. E na real. O feeling que eu tive foi que eles foram tímidos, mas eles abriram, assim, uma quantidade de coisas que dá para fazer agora muito alta. Então, para mim, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é se abrir para todo mundo. Se essa quantidade de coisas que você listou que vai dar para fazer, de fato, ocorrer. Essa é a minha leitura. Mas eu concordo, por que eles abriram um pouco? Para poder fazer um ambiente de teste controlado, cara. Porque quando você mexe na sua tokenomia, especialmente quando você começa a mexer de um jeito onde você começa a devolver valor para as pessoas, cara, se você faz isso certo, maravilha, você vai melhorar muito a questão da política econômica do seu token. Mas se você fizer errado, pode ser um tiro no pé, cara. Então acho que eles fizeram certo. Dor de cabeça, cara. É uma dor de cabeça, pode estragar o projeto. Então, eles vão devagarinho, abre um pouquinho, vai tunando, vai testando, vê se o contrato está funcionando. Então, acho que está indo no caminho legal, sabe? E concordo contigo que não é só a questão do oráculo, é a questão de que Chainlink conquistou um lugar no mercado onde Chainlink é um player neutro, agnóstico a redes. Então, Chainlink não tem favorecimento de Ethereum versus a Avalanche versus Phantom, ele não tá nem aí. Solana versus Solana versus Cardano, quem quiser conectar com ela, conecta, e ela faz um meio de campo onde ela se torna um player que, sim, usufrui de uma confiança absurda. O mercado tem muita confiança na Chainlink. E esse papel que ela desempenha de ser um intermediador de informações, cara, é um jogo de confiança. De que a estrutura dela funciona, de que as informações que ela provê são atualizadas, de que são corretas, de que Cara, eu posso falar a minha perspectiva? É um mercado muito fácil de você estabelecer um monopólio. Exato, porque confiança, você centraliza a confiança, não tem jeito, cara. É a mesma coisa, pensa nos processamentos de nuvem, cara. Pensa na AWS, cara. Quem compete com a AWS? Não dá pra competir. Ela tem um diferencial, né? Tipo, é ela e depois tem alguns caras, sacou? Que pegam uma rebarba, né? Sim, sim. Cara, eu tenho uma leitura parecida. Óbvio, eu não daria all-in em Link. Longe disso, eu teria a minha ponderação no sentido de que, cara, a gente pode
a gente pode ter a pressão inflacionária do time, eu acho que não dá para fechar o olho para isso. Sim, Acho que assim, aquela, cara, você checa se tem pedra onde você está mergulhando. Então, acho que no caso de Link, você também tem que trabalhar um pouco isso. E até uma dúvida que surgiu aqui, eu vou puxar do Thiago. Opa, puxa aí. Que ele falou, Link no... Como é que ele colocou aqui? Link... E se Link aumentar as taxas, não poderia comprometer o protocolo? Não, porque você estrutura um formato de ganho de escala, né? Na verdade, a Link vai cobrando de várias pontas no mercado, na operação em si. Então, isso não compromete necessariamente. Você acaba... E no final, acho que esse vai ser uma trava, assim, no valor de Link. No final, você ainda converte o teu custo para dólar. Você não consegue fazer as coisas tudo em Link, né? No final, você sempre vai ter essa economia circular que você vai voltar e pressionar um pouco o ativo. Não é um ativo que ele pode ter uma estrutura super de burn e tudo mais. A menos que eles convertam uma certa estrutura de burn a uma estrutura de rating. Que isso pode ser legal, sabe? Mas também, normalmente, as De um taxas são acúmulo de modelo de link. leilão. Ter uma estrutura de rating. Mas, enfim, acho que é um problema contornável. Eu acho que esse problema, no nível de taxa, ele não acontece, porque quando você paga a taxa é um sistema de leilão. Então, quando você fala de taxa de rede, você não está precificando a taxa em link, você está precificando a taxa em dólar e você converte para link na hora de fazer o bid. Né? Onde que você vai ver isso é quando a link cobra para os seus para quem usa o serviço dela. Só que esse jogo ainda não é o jogo que sustenta a link. O serviço de oráculo, a economia dele hoje ainda é um pouco ingrata, porque na perspectiva da Link, ela cobra pouco pelo serviço que ela oferece, mas na perspectiva da blockchain que tá tendo que usar esse serviço, não é tão barato. Então, eu concordo muito com o que tu falou, Orlando, que só como oráculo não é um business que ainda não vira direito. Mas quando você começa a colocar serviços agregados, especialmente Sim. os dois que você levantou, o CCIP e o streaming de dados em alta frequência para fomento de mercados de derivativos e futuros, cara, aí eu acho que você começa a ter modelos de negócio onde o oráculo é só para ter uma base de confiança e esses serviços é que podem realmente trazer receita, sacou, para a rede. Pô, excelente. Pessoal perguntando como é que tá hoje a inflação de Link. Inflação média ali tá na ordem de uns 7%, se você pega histórico dos últimos tempos. Mas aqui eu acho que é importante você olhar Circulation Supply, deixa eu pegar aqui da Link. É legal. Assim, uma coisa que eu gostei da Link, a mudança de postura, foi que eles começaram a ser muito mais transparentes com seu supply circulante, sabe? Com suas carteiras. Faz tempo que eles não movimentam e eles começaram a ser transparentes. Mas, Ronaldo, se você quiser ter esse dado, assim, isso eu falo, cara, a Link ainda tem um supply circulante baixo. A gente tá falando de 55% só de supply circulante. Você consegue através daqui. Então aqui eles deixam todas as carteiras, todas as informações super claras. Faz um tempinho que eles não vendem, tá? Outra coisa que eu achei legal é que agora eles colocaram a aba de economics, assim. Isso para mim é um dos pontos que mais me chama a atenção, sabe? Os caras estão preocupados com o economics, com a estrutura econômica. A estrutura econômica faz sentido, é explicado, e agora eles estão passando para a estrutura do staking 2.0. Então, eu achei que normalmente o time da Link ele é muito assertivo nas abordagens dele, sabe? Desde 2023 eu vejo... 2022 eu vejo uma mudança de postura. Então, aqui a gente já está com o staking V02 disponível para quem quiser fazer o uso. Eu acho que assim, eu concordo contigo, não é para dar all-in num negócio desse, mas, cara, é também muito difícil você se dar o luxo de ficar sem posição, né, numa assimetria dessa, né, numa oportunidade como essa. Eu acho que é dosar o risco, né, cara, da quantidade da exposição, pô. Sim. Só qual valor vocês acham que pode chegar Link no próximo, sendo conservador? Cara, eu apostaria em 7 a 15 vezes. Se eu fosse fazer uma aposta. Pensando em leis dos retornos de minutos, que é um pouco do que o Caça sempre coloca. E também um pouco da questão do que conseguiu performar no último ciclo. Eu acho que o que vai restringir a valorização de Link vai ser o quanto de inflação nós teremos no projeto. Se o time não fazer uma pressão inflacionária, a gente poderia ver sim Link valorizar umas 15 vezes no próximo ciclo. Eu não acharia esquisito. Boa. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para ajudar a desfuder o Brasil.